Você já percebeu que existem fases e períodos da nossa vida que parece que Deus não está nos ouvindo? É uma impressão do coração do ser humano. E nos dias em que vivemos, nos períodos que passamos, em que o pecado, a iniquidade, assim como o apóstolo Paulo disse, o próprio Jesus falou, o apóstolo Paulo também replicou para o Timóteo, o pastor, ele disse que no fim de tudo se multiplicaria a iniquidade. Iniquidade é o pecado. A pessoa que é iníqua é a pessoa que ela continua sabendo que é errado e agindo de maneira errada. O pecado, ele diz no livro de Isaías, que se é a pessoa que vive em pecado, ela está como se fosse separada de Deus. E a pessoa que está separada de Deus, ela pode clamar, ela pode querer vida, mas tudo vem de Deus. A vida, o sopro da vida, a alegria, né? O sorriso, a felicidade, a paz, tudo que eu preciso, tudo que o ser humano precisa, vem de Deus. E eu quero falar com você sobre este salmo que hoje nós vamos estudar um pouco, o salmo e alguns versículos que vai completar o salmo de hoje, que é o Salmo 32. O Senhor começa falando através do Salmo 32, versículo 1, que é um salmo de Davi, dizendo: bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Entenda, quando a Bíblia fala pecado coberto, não é no intuito de ficar escondido ou oculto, mas é coberto porque é perdoado. O Senhor, ele limpa a transgressão deste que vivia no pecado. Então, o Davi fala, olha, eu sei que o Senhor é bom e feliz é a pessoa que tem limpo o seu coração, as suas mãos de pecados. Ele fala isso com alegria, dizendo, feliz, o homem que tem perdoado seus pecados é uma pessoa feliz. Então, logo nós entendemos que uma pessoa, claro que isso não significa que só o pecado traz tristeza, mas a Bíblia fala que o pecado gera morte, o pecado gera um sentimento ruim. E o pecado, eu até vou ensinar uma coisa que às vezes a pessoa ela começa a condenar o que é certo ou o que é errado. Então nós temos que talvez até traçar uma meta. Pecar é tudo que você erra o alvo. Errei o alvo, saí da palavra, seja em quaisquer área da minha vida, errei o alvo, eu pequei. Saí do certo. Eu saí daquilo que era correto. Eu errei o alvo. O alvo era agir de acordo com a palavra, o que é certo, o que deve ser feito. Então, se eu erro o alvo, eu pequei. Pequei por ter errado o alvo. O alvo era fazer a coisa certa, mas eu fiz a coisa errada. Então, veja que o salmista ele deixa bem claro, olha, é muito feliz, tem muita alegria, é uma pessoa regozijante. Pessoa que tem alegria sobre alegria é a pessoa que ela tem perdoado os seus erros. Quando a pessoa não é perdoada, quando a pessoa tem ainda o pecado vivo dentro dela, porque ela ainda está cometendo, agindo com pecados, ela vai passar mais ou menos por isso aqui. O Davi ele enumera alguns pontos que mostra que uma pessoa, como que uma pessoa está, ou como que ela demonstra através da sua vida as coisas que ela está passando, as coisas que ela fez e o porquê de como ela está agora. Só que o Davi tomou a decisão de falar a verdade. Muitos não estão falando a verdade, muitos não estão confessando. Antes até de fazer a sequência da leitura, eu vou em Provérbios capítulo 28, versículo 13, ele fala assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, para a gente ter uma noção e uma base, a base então é, eu errei, eu pequei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar, porque senão a minha vida não vai prosperar mais. E há uma coisa bem clara no que eu vou dizer para você, prosperar nem sempre significa somente no que diz respeito à vida financeira.
não é só os benefícios ou bens. Porque eu posso dizer para você, por exemplo, que um traficante, né, uma pessoa que tem a prática do tráfico, ela possa ter até benefícios. Um carrão, uma casa, dinheiro no bolso, né, relógio de ouro, pulseiras, correntes de ouro, mas não significa que essa pessoa confessou o pecado dela e tem alegria. O que o escritor de Provérbios diz? Olha, a pessoa que ela está no pecado, ela tem que confessar a transgressão que ela teve para que ela possa prosperar, para que ela possa ter alegria com aquilo que ela tem, que ela possa viver em paz, prosperar, andar de cabeça erguida, andar feliz, confiante. Como dizem alguns ditos, né? Melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. E ele é bem claro isso, porque aquele que confessa e deixa, esse prospera. Tudo que essa pessoa faz dá certo. No âmbito familiar, a família é uma bênção, todos se entendem, tudo vai adiante. Mas por que, pastor, então não está indo? Mas eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, por que não está indo? Estamos falando de Davi. Este salmo é o salmo de Davi. Ele havia cometido um erro contra Deus. Ele havia cometido algo, ele errou o alvo. E por ter cometido este erro, ele agora vem alegrando o seu coração, porque ele confessou a Deus e ele chega contando, olha, eu sou feliz, e feliz é a pessoa que consegue ter a misericórdia de ser passada a transgressão da sua pessoa, e também é feliz porque ela vai ver que o Senhor cobriu o pecado, já não existe mais. O Senhor perdoou este pecado, acabou, já não é mais algo que aflora, que mexe mais com o seu coração. Aí ele fala no versículo 2, voltando agora no Salmo 32. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, que o Senhor não vê maldade nele, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Amados, eu fico pensando e percebendo, claro que Davi, ele está tentando também, não somente de uma forma mostrar como Deus foi bom com ele, mas ele também nos deixa aqui uma vertente, um caminho para a gente trilhar por ele. Ele fala, enquanto eu fiquei calado, enquanto eu guardei dentro de mim os meus erros, enquanto eu fiquei remoendo aquele pecado, aquilo me matou, eu estava secando. Sabe o que é uma pessoa seca? Ela não tem sorriso, ela não conversa, ela não tem paz. Eu não estou dizendo que os problemas vão acabar, não é isso. Mas para nada ela tem alegria. Aí a pessoa ela começa a achar que o problema dela é as amizades, ela começa a achar que o problema dela é a igreja, é o pastor, é o trabalho, é o dinheiro que está faltando. Ela começa a achar, enumerar até os seus pecados. Ela começa a enumerar e procurar entender por que isso está acontecendo. E ela acha defeito em tudo. Ela acha que todos estão errados. E eu não estou dizendo que não haja também erros em alguns pontos que essa pessoa esteja olhando. Porém, o salmista disse, enquanto eu me calei, enquanto eu retive dentro de mim e não confessei, não fui sincero diante de Deus, enquanto eu não fui verdadeiro, não falei a verdade, não orei com o meu coração, que eu não fui aquela pessoa que, por que você não está indo para a igreja? Por causa da pandemia, mas Deus sabe que é por outras coisas. Por que eu não oro mais? Porque não dá tempo. Não. Na verdade, tem coisa escondida. O salmista está dizendo claramente, olha, enquanto eu escondi, enquanto eu fiquei calado e não orei a Deus, eu fui secando aos poucos. Assim é a pessoa que ela pode buscar, ela pode dizer, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou uma pessoa de bem, mas ela não é feliz. Não há alegria na pessoa, não há paz na pessoa, não há tranquilidade em nada que ela faz. E isso é muito sério, porque ele fala essas palavras, ele fala assim, todos os dias havia um bramido dentro de mim, uma tristeza, um choro, uma lamúria,
diária. Diariamente ele sofria por causa do pecado que estava dentro dele. E ele só tinha que falar, confessar ao Senhor, deixar aquele pecado, que o Senhor o perdoaria. E hoje para você, para mim, para nós, não é diferente. Se eu tenho um pecado, se você tem um pecado, se nós cometemos um erro, a qual isso nos faz afastar-se de Deus, porque a Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação de vós e o vosso Deus. Esses pecados estão impedindo as tuas orações de se cumprirem. Você ora, até bonita a oração, olha que oração bonita, fala com palavras cheias de lisonjas, palavras, que parecem, olha, como um mel, olha que lindas essas palavras, mas não movem nada. Não move nada no céu, porque Deus, ele é averso ao pecado. Deus não aceita o pecado. Ele aceita o pecador. Mas o pecado, ele despreza. O pecado tem que lançar fora. O pecador, ele perdoa quando ele se arrepende. Mas o pecado, Deus não se agrada. Então por isso ele fala, olha, enquanto eu estive guardando, retendo dentro de mim o erro que cometi, enquanto não tive coragem de falar, eu fui secando, fui definhando, fui sofrendo. Aí ele fala, versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. E confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Falei tudo. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então, ele chega um momento, em que ele para, ele analisa e fala, puxa vida, eu estou passando dia e noite. É dia e noite, eu acordo, vem aquele peso na minha consciência. Eu estou trabalhando, o peso na minha consciência. Eu estou em casa, o marido com a mulher, a esposa com o marido, os filhos com os pais com os filhos, e aquele peso na consciência. Havia um peso sobre Davi. Ele sabia que aquilo era errado e ele estava retendo aquilo dentro dele, mas aquele peso impediu que ele tivesse paz. A Bíblia diz que quem ama a lei de Deus, esse tem muita paz. A pessoa que não busca a palavra, a pessoa que não busca se encher de Deus, ela não tem paz, ela não tem tranquilidade. Ela não consegue vencer os problemas, os obstáculos que vêm diante dela, porque o pecado impede a pessoa até de se achegar a Deus. Desculpe o que eu vou lhe falar, não interprete isso com maus olhos, ou nem pense que eu estou aqui como julgador de vocês, ou querendo ser alguém autoritário. Não, eu, como o próprio apóstolo Paulo dizia, eu não me julgo me achar melhor nem pior do que ninguém. Antes eu subjugo meu corpo à escravidão, para que eu pregando para vocês não venha me perder a mim mesmo. Eu me incluo na mensagem, eu não sou aquele que aponta. Quem tem direito de justificar-nos é Jesus. Ele falou isso na primeira carta aos Coríntios. Vamos fazer o seguinte, eu não tinha preparado, mas eu acho importante falar. Vamos comigo à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, lá no versículo de número 3, versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, o Paulo deixa bem claro para nós, olha, eu não me acho estar em pecado, eu não me julgo a mim mesmo, mas eu sei que existe um Deus. E é Ele que julga as minhas atitudes, as minhas palavras, aquilo que eu faço. É Deus que vai me julgar. Ninguém precisa me julgar. Mas se tem alguém, um apregoeiro, se tem alguém com interesse de me abrir os olhos, usado pelo Espírito Santo, estou sendo aqui como um profeta para você.
Alguém que está ali abrindo os seus olhos, tentando fazer com que a ministração do Evangelho, a palavra de Deus, adentre o seu coração, culminando de tal maneira, adentrando ao mais profundo do íntimo do seu ser, a ponto de você falar: eu não quero mais o pecado. Para que você possa voltar a ter vida, porque Provérbios 28:13 eu falo novamente, o que cobre o seu pecado, esse que cobre a sua transgressão não prospera, mas aquele que confessa, aquele que deixa o pecado, alcançará graça e misericórdia. Mas há dentro do coração da pessoa que acha que está certa: pastor, eu acho que é um pouco de balela isso aí, porque todo homem peca. O próprio Paulo disse isso: todo homem peca, não há um sequer que não peca. Mas existem, por exemplo, caminhos que você está indo porque quer. Ninguém te colocou você a falar mal dos outros, ninguém te mandou você mentir para ninguém, você faz o que você quer. Você determina se você vai fazer o que é certo ou o que é errado. Aí, se você voltar no Salmo 32, aí ele fala: eu confessei o meu pecado. Eu falei a verdade, eu disse tudo que está dentro de mim. Davi falou isso no versículo 5. Eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ou seja, ele começou o Salmo dizendo: olha, feliz é o homem que tem os seus pecados perdoados. De quem que você acha que ele está falando? Ele está falando dele mesmo. Olha, eu estou feliz porque um dia eu confessei o meu pecado e agora Deus me perdoou. Lavou meu coração. Já não há um fardo, já não há um peso impedindo a minha vida. Agora eu estou livre, estou tranquilo agora, pois agora eu não tenho nada da palavra ou até mesmo que algo que uma ministração ela me condene, porque eu estou de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com a vontade de Deus. E ele fala: olha, eu me alegrei muito, foi difícil contar, foi difícil abrir a boca, mas eu contei. Aí ele diz no versículo 6, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de ter poder, de ti poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não se achegarão. Aquele que chegar a tempo de orar, de pedir perdão a Deus, esse, quando clamar o Senhor, ainda que venha muitas águas, ou seja, uma avalanche de problemas, ainda que venha uma avalanche de situações, eu posso dizer que até a questão da pessoa que ela está talvez colhendo o fruto do que ela plantou, ainda que seja o fruto do pecado, do erro que ela cometeu, essas avalanches que vêm contra você, ela não vai vencê-lo. Porque ele disse no final do versículo 6, porque estas a ele não se chegarão. Essas águas, elas não vão conseguir fazer você se submergir, elas não vão matar você, porque o teu pecado foi confessado. Agora, se você não confessar, essas águas vai fazer você afundar cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais você vai afundando. Aí ele fala no versículo 7, tu és o lugar em que me escondo, que me guardo, que me protejo, meu abrigo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que coisa linda. Deus, ele fala: Davi, eu vou te instruir a partir de hoje. Até então, você não andava na instrução, você saiu. O pecado faz você deixar a instrução. O pecado faz você esquecer a palavra. O pecado faz você esquecer tudo que você aprendeu, tudo que você medita na palavra não tem valia para você, porque você simplesmente deixou o pecado tomar conta do seu coração. Seu coração é como se tivesse um invólucro, em volta dele, cheio de coisa suja, de pecado, que impede de entrar ali a santidade. Porque ele disse: o santo, aquele que não é perverso, aquele que não é maldoso, aquele que não tem uma maldição, que não é uma pessoa que roga pragas, aquele que sabe e reconhece o seu erro, ele vai orar ao Senhor. O santo do Senhor orará a ele e ele o perdoará. Foi o que ele disse: Senhor, eu sou santo,
eu vacilei, eu pequei, eu fiz uma coisa que não devia ter feito, e isso tem me matado por dentro. Só que ele fala, o santo, ele vai até o Senhor, porque ele não aceita, ele não consegue viver na sujeira, na imundícia do pecado. Ele não consegue. Você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, algum motivo lhe fez desviar do caminho da santidade? Talvez você não congrega mais porque você disse, agora eu não vou para a igreja. E talvez você até saiu falando que era culpa de alguém, mas você sabe que a culpa é sua. Você sabe que muita coisa aconteceu porque você olhou para onde não devia. Você não olhou para a palavra, você não olhou para Jesus, você olhou para o homem. Você saiu das coisas de Deus, você deixou de olhar para Jesus, o pecado então tomou conta, porque o diabo só quer isso. O diabo quer uma oportunidade, é uma sujeirinha que o diabo acha no seu coração, ele vai usar aquilo, como diz um dito, fazendo uma tempestade no copo d'água. Algo que seria resolvido facilmente, torna-se um negócio gastronômico. Por quê? Porque você deixou o seu coração se encher do pecado, da ira. E não falou, não confessou, e dia após dia a tristeza, a angústia, a pessoa vai ficando depressiva, ansiosa, nervosa e nada dá certo por causa do pecado. O erro, ele vai trazer consequências se você não for até o Senhor. Aí ele termina assim, versículo de número 9 agora, né? Não sejais como o cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Olha que coisa séria, o Senhor usa esses dois animais que têm grande força. Preste atenção, o animal que nós estamos, os dois animais comparados aqui ao ser humano, é praticamente impossível o homem ter a mesma força de um cavalo e de uma mula. Só que ele fala, olha, para a gente poder dominar esses animais fortíssimos, tem que se dominar pela boca. O que você está falando? O que você tem pronunciado? É porque, olha o que fizeram comigo. É porque também eu fiz isso para pagar. Você talvez está usando a tua boca, não para confessar o que você fez, mas está usando a tua boca para julgar o que o outro fez. Esses dias eu até comentei no programa que eu falava com as pessoas, tem um dito, né? Até aquelas frases prontas, chamada frase de para-choque. Eu vi muitos erros na Bíblia. Muitos erros. Aí a pessoa diz assim, ó, eu vi muitos erros na Bíblia, porém, estes erros todos em mim. Não tem nada de errado na Bíblia, não tem contradição nenhuma. Tudo está certo do jeito certo, Deus revela tudo do jeito que Ele quer revelar. Só que nós não nos encontramos naquilo que estamos vendo, nós queremos achar o erro de alguém, eu quero olhar para a Bíblia e achar o erro do outro, o seu erro, não o meu. Aí ele fala isso aqui, ele fala, a gente consegue dominar um cavalo, uma mula, colocando o cabresto na boca dele, porque a gente freia a pessoa, freia a sua boca. Se você for pecar, melhor é ficar calado. Davi fez essa oração, Senhor, põe uma guarda aqui na minha boca, ou seja, impeça que eu fale a coisa errada, ou que eu fale na hora errada, ou que eu fale algo que não é certo. Versículo agora de número 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Eu acho que a gente tem que parar, analisar os pontos desse versículo agora. Ele fala, o ímpio tem muitas dores. O ímpio é a pessoa que vive na transgressão, que ela sabe que está errada, mas ela continua praticando a vida errada. Então o ímpio sempre está cheio de problema, e as dores não são só no sentido físico, mas as dores podem ser em qualquer área. O casamento não vai bem, a vida financeira não vai bem, as amizades vai bem por um tempo, daqui a pouco vai tudo por água abaixo de novo. Os ímpios, eles sempre estão reclamando, estão sempre sofrendo na vida, nada tá bom para o ímpio. Aí ele termina assim, ó, mas aquele que tem confiança no Senhor, a misericórdia o cercará. Você sabe o que é a misericórdia? É algo que alguém tem, o perdão de alguém. A misericórdia de Deus cerca a pessoa. Ao redor da sua vida, a misericórdia de Deus estará cercando você. O que é cercar? É colocar aqui um impedimento para que tenha alguém tentando acessar, algo do diabo tentando impedir você de ser feliz. A misericórdia, mesmo você tendo falho, a misericórdia te cercará se você confia em Deus. É nele a nossa confiança. Alegrai-vos no Senhor.
E regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Ele está dizendo, você que foi perdoado, você que um dia desceu as águas, se arrependeu, volte a alegrar-se, volte a andar na retidão, sai do caminho errado, sai do caminho torto. Aí, para a gente terminar e fazer oração, lá no livro de 1 João, primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, há mentira. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado com A maiúsculo para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, o preço pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, o pecado de toda a humanidade, de todo ser vivente, todos os seres humanos que se achegarem ao Senhor, terão perdão de Deus se confessarem. Não é só você que tem direito, não. Porque é muito fácil você estar, como diz um dito, por cima da carne seca, apontando o erro dos outros. O Paulo disse, olha, eu não me acho, contudo, em pecado. Eu não me acho que tenho o direito de vocês nem me julgarem a minha vida. Mas eu não me julgo a mim mesmo, porque eu sei que quem me julga é Deus. Quem julgará as suas obras, se você acha certas ou erradas, até aquilo que você pensa está certo, mas no fundo você sabe que está errado, você que defende o que é errado, você que tem uma pré-concepção no seu coração acerca da fé. Ah, pastor, eu sou meio contra a igreja, sou meio contra a pastor, sou meio contra a pregação do evangelho, eu gosto de Deus do meu jeito. Cuidado, viu? Tome muito cuidado. Já pensou se você chegasse na escola, colocasse seu filho na sala de aula e assim o filho falasse, olha pai, eu só vou para a escola só que eu só quero aprender só educação física. Não quero aprender português, não quero aprender matemática porque eu não gosto. O que o pai falaria? Não, filho, você tem que aprender porque é uma matéria que vai ajudar você a crescer, a desenvolver. Tem gente que ela só quer o que ela gosta de ouvir, mas ela não quer escutar o que ela precisa também aprender. Ah, pastor, eu não gosto de ouvir falar das coisas erradas que eu faço. Pois é ali que se você assiste esse programa e você se sente incomodado ouvindo essa palavra, eu fico, feliz. Eu, como pregador do evangelho, eu fico muito feliz por isso, porque isso significa que a palavra da verdade está chegando até você. Agora, se você escuta a pregação e não move nada dentro de você, então eu preciso até avaliar até o meu coração se eu estou pregando a palavra, porque a palavra ela tem que fazer o meu coração se envergonhar do homem que sou. O evangelho, a palavra tem que fazer eu me sentir vergonha do que sou, para que eu possa fazer o meu melhor para agradar a Deus. Fique com essa palavra no coração. Vamos orar. Feche os olhos, pegue seu copo com água. Pai, a Ti eu apresento estes copos com água. Sei que há pessoas que estão pela primeira vez agora. Nunca, meu Deus, estiveram aqui acompanhando, ó Deus, essa programação, esta mensagem, e estão agora de olhos fechados, alguns até em lágrimas. Lágrimas estão correndo nos olhos desta pessoa, no rosto dessa pessoa, desde o início da ministração dessa palavra. Porém, Davi disse que alegre, feliz, bem-aventurado é aquele que recebe o perdão. Você pode confessar agora o seu pecado. Confesse a Deus. Diga a Deus, eu não quero mais isso, eu vou sair dessa vida. E não seja só dos lábios da boca para fora, mas que seja do seu coração. Ele está perdoando toda a tua transgressão. Ele disse no livro de Provérbios que aquele que não confessa a transgressão, esse, infelizmente, não prosperará. Nada dá certo. Sempre sofrendo. Porém, Pai, aqui estou apresentando ao Senhor.
Quantas pessoas, ó Deus, que talvez nunca estiveram, meu Pai, dentro de uma igreja, que estão, meu Deus, querendo tanto de Jesus, mas o coração orgulhoso não deixa. Quebranta, Pai. Quebranta mesmo o coração orgulhoso dessa pessoa, o coração dessa pessoa que acha-se que talvez, ao seu ponto de vista, estão todos errados e ele ou ela é os únicos que estão certos. Pai, em nome de Jesus, liberta esta pessoa, cura, meu Deus, a alma desta pessoa, perdoa esta pessoa que lhe pede perdão agora, e eu também te peço, pelos doentes, pelos enfermos, que destas águas que agora apresento ao Senhor, nelas hajam, meu Deus, virtude do céu, para que nelas uma unção, o poder do Senhor seja derramado sobre estas águas, para abençoar todas estas pessoas que em quaisquer necessidades estão, sejam curadas, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba comigo desta água. Sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus fale mais com você, tá bom?